Olá, eu sou Rodrigo Belmonte e nós estamos do lacconcursos.com.br para a gente conversar sobre direito constitucional e especificamente sobre o Estado de Defesa. A gente está na matéria que a gente chama de Estado de Defesa e das instituições democráticas e hoje, a aula de hoje é especificamente sobre o Estado de Defesa. O que a gente vê, o que a gente conhece no Estado de Defesa hoje? Os requisitos para decretar o Estado de Defesa. Na verdade, a gente vai estudar o conceito de Estado de Defesa, o conceito de defesa das instituições democráticas e aí os detalhes para se decretar um Estado de Defesa. Depois a gente vai ver na aula de Estado de Sítio quais são os detalhes e por aí vai. A gente vai desossando mais esse ponto do direito constitucional. Vamos lá? Preparado, meu amigão? Preparado, bonitona? Tudo certo? Bora! Olha lá! Do Estado de Defesa. Segundo a Constituição Federal, no artigo 136 da Constituição Federal, o presidente da República, não é o Senado, não é a Câmara, não é o STF, não é o governador, não é o prefeito. Só e tão somente o presidente da República. Essa é uma competência exclusiva do presidente da República, tá? O presidente da República, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, pode decretar o estado de defesa. Então veja só, meu amigão, quem pode decretar o estado de defesa? Só e tão só o presidente da República. Estado de defesa, quem decreta é presidente da República. Coloca isso no cabeção, cara. Não esqueça. O examinador vai querer dizer que o presidente do Supremo Tribunal Federal pode decretar o estado de defesa, que o presidente do Congresso Nacional, que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara, que um governador pode decretar estado de defesa. Não pode. Essa é uma competência exclusiva. Sempre é o presidente da República. Sempre. Só. Então, só o presidente da República é que pode decretar o estado de defesa. Mas antes de decretar, olha lá, antes do decreto, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Tá lembrado? Quando a gente estudou o Executivo, que a gente estudou a existência de dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, eles têm a competência de se manifestar em caso de decreto de estado de defesa. Em caso de estado de defesa, depois de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, o presidente da República pode decretar o estado de defesa. Uma informação importante aqui, tá? Bem importante. Quando a Constituição fala que ouvidos o Conselho da República ou o Conselho de Defesa Nacional, esse ouvidos aqui, vou fazer diferente. Esse ouvidos aqui é o seguinte, eu tenho uma consulta, isso aqui é consulta, não é vinculante, exatamente, não é vinculante. Porque o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional podem dizer assim para o presidente da República, não decrete o estado de defesa. O presidente vai falar assim, vão procurar o caminhão que vocês caíram, porque eu vou decretar. Exatamente, ele não precisa se sujeitar à decisão do Conselho de Defesa e o Conselho da República, porque isso é uma mera consulta, é uma consulta que não é vinculante, ela é meramente uma consulta consultiva. Pronto, é isso que eu queria falar. Olha que pleonasmo lindo, né? O Cid que não me ouça, né? Professor Sidney. É uma consulta consultiva. Pronto, entendeu? Agora, chamando. Essa é a ideia. Quando você tem aqui ouvido o Conselho da República e Defesa Nacional, eu tenho uma mera consulta. É um aconselhamento, né? Não é uma decisão que vincula a posição do presidente da República. O Conselho pode falar assim, decrete o estado de defesa. E o presidente pode falar, não vou decretar, não quero, eu acho que não é o mais adequado, tá? Finalidade do decreto de defesa. Para que presta um decreto de estado de defesa, né? Preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública, a paz social, ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Perceba o seguinte aqui,
O estado de defesa, para ser decretado, possui alguns requisitos. Primeiro deles, só o presidente da República que pode decretar, isso é uma competência exclusiva do presidente da República. Segundo, para poder decretar antes do decreto, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E ele só pode decretar por uma finalidade específica: preservar ou restabelecer de imediato. Preservar ou restabelecer de imediato em locais restritos e determinados, não é em todo o país de forma geral. Eu posso eleger uma cidade, posso eleger um estado, posso eleger até mais de um estado. Mas eu não vou decretar o estado de defesa no Brasil inteiro. Por que não? Porque a Constituição só permite o decreto do estado de defesa em locais restritos e determinados. Eu não posso fazer uma determinação no Brasil inteiro estado de defesa. Tá bom? E por que é que eu vou decretar? Para restabelecer ou para preservar a ordem pública ou a paz social, desde que elas estejam ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional. O Brasil hoje vive um momento político delicadíssimo, né? Econômico, político, financeiro, delicado. A corrupção é infinita no Brasil, né? Se você quiser um conceito de corrupção infinita, é só pensar em Brasil. As instituições da República estão corroídas. Todas corroídas. Umas mais, outras menos. Eu estou falando do poder executivo, eu estou falando do poder legislativo, eu estou falando do poder judiciário, eu estou falando do Ministério Público. Tá? Essas instituições republicanas, elas se encontram num grau de corrosão significativo, relevante. E essa corrosão, esse desgaste republicano que está sendo muito impactante na vida da sociedade, tem causado instabilidades sociais. Sim, tem fomentado a manifestação popular. E a gente bem sabe que o brasileiro não é um povo belicoso, não é um povo revoltado, né? Mas nós chegamos ali, ó, no limite da tampa da panela de pressão. E algo mais grave pode acontecer no Brasil. Se algo mais grave acontecer no Brasil, o presidente da República pode decretar o estado de defesa, por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, Brasília. Né? Brasília tem sido palco de manifestações pacíficas e manifestações violentas. Brasília tem sido palco de grandes manifestações. Há um risco de desordem pública. Há um risco de fim, de eliminação da paz social em Brasília. Por quê? Porque nós temos grave instabilidade institucional. O Brasil está caminhando para isso, infelizmente. Infelizmente o Brasil está caminhando para isso. Isso não é culpa do brasileiro apenas, né? É culpa do brasileiro, obviamente, e dos seus governantes. Então perceba que quando a gente fala em estado de defesa, a gente está falando justamente disso, de um mecanismo de controle de crises. E aí, meu amigão, e aí, bonitona, eu quero que você anote o seguinte: mecanismo de controle de crises. Esse mecanismo de controle de crises que eu estou escrevendo aqui, ele engloba basicamente três situações. Uma, nós já estudamos. A primeira, intervenção. Olha só, intervenção. A segunda, nós estamos estudando. É o estado de defesa. Estado de defesa. E a terceira é o estado de sítio. Tá legal? Então, olha lá. Mecanismo de controle de crises. Controle de crises. Quem é que criou esse nome? Professor José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, ainda vivo,
salvo engano, né? Hoje ele está bem velhinho. E o professor José Afonso da Silva, ao estudar esses 3 institutos previstos na Constituição da República, ele deu o nome disso de controle de crises. Então, meu amigão, bonitona, quando você ouvir falar, ou quando você tomar conhecimento de que vão decretar estado de defesa, ou estado de sítio, ou a intervenção, é porque estamos nos utilizando de um sistema de controle de crises. Ontem eu ouvi no jornal, antes de vir aqui para Cuiabá, que o Procurador-Geral da República fez um pedido de intervenção em determinado segmento da atividade pública no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E esse pedido de intervenção está no Supremo Tribunal Federal. Essa é o que a gente chama de ADIM interventiva. A gente estudou isso quando estudou intervenção e quando estudou controle de constitucionalidade. Ela também é chamada de representação interventiva. Tá? Tá acontecendo agora, nesse momento, no Rio de Janeiro. Então, grave esse nome, Mecanismo de Controle de Crises. Esse nome diz respeito a 3 ferramentas previstas na Constituição da República para, de alguma maneira, tentar limitar ou controlar crises institucionais. E quando eu tenho crises institucionais, é sinal que a gente está no fundo do poço. O último que foi embora apaga a luz. Tá bom? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Estado de defesa pode ser decretado por quem? Presidente da República. Ele pode decretar a hora que ele quiser? Não, ele antes tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Ele pode decretar o estado de defesa em quaisquer circunstâncias? Não. Ele tem que decretar o estado de defesa para preservar ou restabelecer prontamente a ordem pública, a paz social, afetadas direta ou indiretamente por grave e iminente instabilidade institucional ou ainda por conta de grandes calamidades ou de calamidades de grandes proporções causadas pela natureza. Exemplo disso, a barragem de Mariana. Lembram da barragem de Mariana, quando a barragem de Mariana arrebentou e varreu um distrito de uma cidade, contaminou a água de milhões e milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas estão com água contaminada por décadas. Não é para daqui 15 dias tá tudo certo. Décadas. Né? Se houvesse um desequilíbrio na paz social ou uma desordem pública, saques, crimes de forma incontrolável, nós poderíamos estar diante da possibilidade do estado de defesa. Decretar naquela região o estado de defesa. Tá bom? Detalhe, o estado de defesa ele não pode ser geral. Em locais determinados, locais pontuais. É pontual a decretação do estado de defesa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos embora então. O decreto que instituir o estado de defesa determinará. Olha só. Esse ato presidencial, que você não pode chamar de ato administrativo, não, ele não é um ato administrativo. O decreto de defesa, o decreto de estado de defesa, ou o decreto de estado de sítio, ou o decreto de intervenção, esses mecanismos de controle de crises institucionais não são atos administrativos. Não. São atos políticos, decorrentes da soberania do país, que está sob a responsabilidade, encargo e exercício do presidente da República. Então, entenda uma coisa, cabeçudo. Põe no seu HD aí o seguinte: o decreto presidencial é um ato político e este decreto deverá observar algumas regras. Alguns elementos são indispensáveis no decreto. Que elementos são indispensáveis no decreto? O tempo da sua duração. Quando se decretar um estado de defesa, eu tenho que estabelecer o prazo da duração do estado de defesa. Eu não posso decretar o estado de defesa por tempo indeterminado. Isso não é viável, isso não é possível, isso não é aceitável. Especificará as áreas a serem abrangidas. Posso especificar um estado inteiro. Posso especificar, por exemplo, a Baixada Santista,
a Baixada Fluminense, a Baixada Cuiabana, Baixada Cuiabana aqui, pode pegar Cuiabá, Chapada, Poconé, Livramento, Santo Antônio do Levergé, Várzea Grande. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.